Uma pessoa que comete suicídio, ela vai necessariamente ao umbral ou ao inferno? Essa é uma pergunta muito comum que muitas pessoas fazem. Será que o suicida ele sempre, necessariamente vai para as zonas inferiores? Será que não existe nenhuma chance de uma pessoa que se suicida não ir para esse submundo, não viver no sofrimento, no plano espiritual? É justamente sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Bem-vindos ao canal Portal do Espiritualismo aqui no YouTube. Eu sou o Gulapa e hoje eu vou tentar responder justamente essa indagação. O suicida, ele sempre vai para as zonas inferiores, ele sempre vai para aquilo que a gente chama de umbral, ele sempre vai para aquilo que os católicos chamam de inferno, e ele sempre vai para alguma região do submundo, ele sempre tem que ficar sofrendo durante muito tempo no plano espiritual, espiando aquilo, esse ato, né? Num momento de desespero que seria o suicídio. Será que isso é mesmo verdade? Será que isso é justo? Né? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa entender que não existe aquilo que a gente chama de um decreto divino, com uma lei divina determinante para algum ato humano, né? Para alguma atitude humana. O que significa isso? Significa que não existem nas leis naturais algo do tipo: se você matou, então vai para o inferno. Se você fez isso, então acontece aquilo. Se você pensou negativo, então vai acontecer tal coisa necessariamente com você. Gente, isso não existe. Não existe esse tipo de lei divina, de decreto divino relacionado aos atos humanos. Até porque o ato humano, ele depende muito da nossa intenção. Ele depende daquilo que a gente carrega no nosso coração. Como é que pode existir um decreto divino relacionado a uma atitude, a uma ação humana, se o que guia a ação é o pensamento e a intenção? Não pode existir uma ação humana que está previamente determinada por um decreto divino que dá como consequência vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Isso não existe. Agora, isso que eu estou dizendo significa necessariamente que o suicida, aquele que comete o ato do suicídio, o autoextermínio, né, pelos mais variados motivos, isso significa que ele não vá para uma zona inferior? Não. Não significa que ele não possa ir. Sim, ele pode ir. Isso realmente pode acontecer. Mas não por um decreto divino que diz: é errado se suicidar. É errado, você não pode violar esta lei divina, porque senão você vai para o inferno, senão você vai para o umbral. Né? Infelizmente, esse pensamento, né, do decreto divino, né, se você fizer isso, Deus determinou que vai acontecer isso, infelizmente isso aí ainda é um resquício da igreja mais antiga, né, dessa igreja mais ortodoxa, mais dogmática, que dizia que todos aqueles que praticassem suicídio vão necessariamente para o inferno. A sua alma estaria condenada. E se acredita nisso desde os primórdios do cristianismo, né? Não nos primeiros séculos, mas desde os primeiros concílios, né, da igreja cristã católica romana. O espiritismo, ele acabou absorvendo isso também, ele acabou absorvendo um pouco desse pensamento determinista, né, em relação às atitudes humanas. Mas então, se não existe um decreto divino determinando a consequência das atitudes, isso não significa que não possa existir uma lei natural que controla esse tipo de coisa. Sim, existe essa lei natural, né? Existem leis, dizem, né, que o universo é governado por leis, né? Embora essas leis nem sempre nós conheçamos muito bem. Mas sim, é fato que o universo é regido por determinadas normas, por determinadas regras que são universais, que valem para todo mundo. Como, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Aquilo que você faz retorna para você, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, também vai retornar para você de alguma forma. No entanto, o que a gente tem que entender é que com relação ao suicida, o que existe não é um decreto divino. O que existe é uma coisa chamada lei de afinidade, ou lei da sintonia. Essa lei sim existe, essa lei sim não é um decreto divino que determina atos, mas é uma lei que vale para tudo,
para todas as ações humanas, para todos os pensamentos, para tudo, tudo aquilo que existe. Os espíritos, inclusive, eles se reúnem por uma questão de afinidade, por uma questão de sintonia. Eles se reúnem em todas as coisas, em todos os lugares, é para fazer tudo, né? A gente vê que tudo, todas as coisas da nossa vida, existe a lei da sintonia. Se um marido está casado com uma esposa, por conta da lei da sintonia. Se as pessoas se dividem em grupos, é por conta da sintonia de pensamentos, sentimentos, né, e ações. Qualquer coisa que a gente faça, por exemplo, uma pessoa pode pensar, eu vou criar uma igreja, né, eu vou criar um centro espírita, um centro espiritualista. Então eu vou reunir pessoas que sejam afins, né, que tenham afinidade com aquele meu pensamento para a gente poder criar um formato de centro espiritualista onde todos, né, tenham uma certa concordância com relação aos princípios fundamentais. Nisso a gente vê se aplicando claramente a lei de sintonia, a lei de afinidade. Com relação ao suicida, é exatamente isso que acontece. É exatamente a lei de sintonia que rege o destino do suicida. Agora vamos entender isso melhor. O suicida, ele geralmente pratica o ato, né, o autoextermínio, no momento em que ele não encontra saída para a situação dele, no momento em que ele está desesperado, no momento em que a dor é tão imensa, é tão profunda, né, que ele já não sabe mais o que fazer. No momento em que ele se vê diante de um abismo que não tem fim, né, de um vazio de alma muito, muito profundo. Ele vê a continuidade da vida dele como algo sem solução. Ele não vê mais saída, ele não vê mais esperança, ele não vê mais como continuar a vida. Então, por isso, ele vai e acredita que a morte seria uma solução, embora não seja. Não seja a solução. Porque aquilo que você está vivendo hoje na sua vida, você vai levar ao plano espiritual. Você vai levar sentimentos, você vai levar pensamentos, você vai levar os problemas, você vai levar tudo para o plano espiritual. Aqueles que acreditam que o suicídio pode resolver o problema deles momentaneamente, depois eles tentarem resolver de novo, isso não vai funcionar. A pessoa vai levar para o plano espiritual exatamente aquela vibração. Então, vamos pensar nisso. Quando o suicida se pratica o ato, né, tira o corpo físico dele e vai para o plano espiritual, ele faz isso num determinado nível de vibração. Ele faz isso numa determinada sintonia. Ele pratica o suicídio num determinado estado de humor, num determinado estado emocional. Desespero, angústia, dor, uma dor imensa, um sofrimento psíquico profundo. E é justamente essa energia que ele praticou o ato do suicídio, que ele vai levar para o plano espiritual. Então o que vai acontecer? Quando ele for para o plano espiritual, ele vai justamente com aquela sintonia muito baixa. Ele vai com aquela energia muito, muito densa. Então, essa energia densa vai fazer o quê? Pela lei da afinidade, vai justamente conduzir esse espírito para aquela sintonia correspondente no plano espiritual. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, uma pessoa que morreu em total desespero, ela vai ser atraída por uma vibração de desespero. Uma pessoa que morreu numa vibração de muita dor, ela vai ser atraída para aquela região onde seja compatível a vibração com aquela dor imensa que ela estava sentindo. Por uma questão de afinidade, por uma questão de sintonia. Observem vocês que não é uma questão de um decreto divino. Deus determinou que o suicida deve ir ao umbral. Não existe isso, gente. Deus não determina esse tipo de coisa relacionada a atos. O que existe é a lei da sintonia. A forma como você desencarnou vai te levar ao plano correspondente à sua vibração. Isso é a lei da sintonia, isso é a lei da afinidade. Você vai para o mesmo lugar onde se encontram pessoas que estão naquela mesma sintonia, naquele mesmo estado emocional, aquele mesmo desespero, aquela mesma dor, aquele mesmo sofrimento. Vamos dar um exemplo prático a esse respeito, para que isso possa ficar um pouco mais claro para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Vamos imaginar uma pessoa que perdeu o emprego, perdeu sua casa, seus pais morreram, ela está sozinha na vida e ela, num ato de extremo desespero, comete suicídio. E aí, cometendo suicídio, vai ao plano espiritual. Vamos
se a gente pudesse estabelecer assim, alguma medida, vamos dizer que ela se suicidou, né, que ela tirou a própria vida, tirou a vida entre aspas, né, porque ninguém tira a vida, porque nós somos espírito e a vida está no espírito, então ninguém pode tirar a própria vida. Mas vamos dizer que ela descartou o seu corpo na vibração menos 15, tá? Vamos criar uma medida aleatória, né? É só um exemplo para as pessoas entenderem. Ela desencarnou na vibração menos 15. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ao plano espiritual e ela vai ser atraída naturalmente, como se fosse um imã, né? Como se fosse um imã. Ela vai ser atraída naturalmente pela sintonia menos 15. Né? Porque foi justamente essa sintonia que ela desencarnou. Então, pela sintonia menos 15 que ela desencarnou, o espírito dela vai ser atraído naturalmente para o plano espiritual correspondente à vibração menos 15. Tá? Menos 15. Vamos supor que uma outra pessoa desencarnou no desespero, no sofrimento, né? Muita dor interna, muita angústia. Pior ainda do que esse primeiro exemplo, do que essa pessoa do primeiro exemplo. Então ela desencarnou no menos 30, no nível de vibração menos 30. Ela vai ser atraída ao plano espiritual justamente para onde? Para o plano espiritual que corresponde à vibração menos 30. Gente, não existem essas medidas no plano espiritual. Eu estou criando isso agora para dar um exemplo, só para exemplificar para vocês como que é o nível de vibração quando a pessoa desencarna que conduz a pessoa ao plano espiritual daquela vibração correspondente. A vibração daquela pessoa vai entrar em sintonia com o plano espiritual correspondente, que tenha também aquela vibração. Então, o menos 15 vai para o menos 15, o menos 30 vai para o menos 30, o menos 40 vai para o menos 40. Assim como nos planos mais elevados, isso também acontece. Se você desencarna numa vibração elevada, mais 20, por exemplo, você vai para o plano espiritual mais 20. Se você desencarna na mais 30, você vai para o mais 30. Pode acontecer também, né? Isso acontece muitas vezes, da pessoa desencarnar numa energia negativa, se arrepender, se libertar de tudo isso, né? Se libertar dessa energia negativa, perceber os erros que ela cometeu e conseguir se elevar para um plano mais elevado. Isso pode acontecer também. Uma coisa também que as pessoas me perguntam é, mas a pessoa fica nesses planos por quanto tempo? Né? Ela fica para sempre? Não, ela não fica para sempre. Não existe nada que seja para sempre em todo o universo. Tudo muda. Né? A gente vê isso a todo momento. Todas as coisas têm uma descontinuidade. A descontinuidade é um princípio universal da vida. Nada é contínuo, a não ser Deus, a não ser o Espírito. Né? O Espírito, Deus, as coisas universais são contínuas. Agora, tudo que existe nesse mundo da manifestação, nada disso é contínuo, então tudo é descontínuo. Então, a mesma coisa acontece quando a gente vai para uma zona inferior. A gente fica lá só durante um tempo, um determinado período. Né? A gente fica lá até a gente conseguir justamente elevar nossa vibração e se libertar daquilo que algumas pessoas chamam de vale sombrio. Por exemplo, André Luiz, né? No filme Nosso Lar, a gente está usando de novo, né, o exemplo do filme Nosso Lar, né? Porque é um filme que traz alguns princípios realmente relacionados ao plano espiritual. Então, André Luiz, dizem que ele ficou, acredito que uns 7 ou 8 anos no umbral. Né? E aí o que aconteceu? Num determinado momento, ele cansou de tudo aquilo, ele não aguentava mais, e aí ele disse que fez uma prece do fundo da alma dele, né? Uma prece sincera, uma prece que fez ele entrar bem fundo dentro dele. Né? Assim, ele reuniu assim, toda a força espiritual, né, que o espírito dele tinha e fez aquela prece. Esse ato dessa prece elevou a vibração dele. E quando ele conseguiu elevar a vibração dele, o que aconteceu? Apareceram espíritos vestidos de branco, espíritos mais elevados, que não estavam ali naquela condição do umbral, e foram resgatar ele. Né? Inclusive tem até uma parte que esses espíritos, né, o Clarencio, ele chega, né, no filme mostra isso, chega, estende a mão, né, para outros espíritos que também estavam no umbral, e esses espíritos repelem a luz que ele manda para ele. Né? Esses espíritos, eles não gostam daquela luz ofusca essas entidades.
Então ele não consegue resgatar aqueles espíritos que estavam lá. Só é possível resgatar os espíritos que estão no umbral quando esses espíritos decidem elevar sua própria vibração para assim poderem ser resgatados pelos espíritos mais elevados. Gente, então essa explicação ela deixa claro, né, que, que o suicídio não é pecado, né? O suicídio não é um ato deplorado por Deus. O suicida ele não vai para o umbral ou para o inferno por conta de um decreto divino. Não existe isso, né? Se suicidou, vai para o umbral. Não existe essa fórmula matemática no plano espiritual. Aliás, o plano espiritual não tem essas regras, não costuma ter essas regras que a gente acredita que existem, viu? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca regras no plano espiritual. O plano espiritual é infinitamente maior do que a gente acredita, tá? Agora, a lei da sintonia, essa é uma lei universal, embora nós, seres encarnados, não tenhamos assim uma visão mais abrangente a esse respeito, né? Mas uma coisa é certa, a lei da sintonia, ou a lei, né, de vibração, que diz que semelhante atrai semelhante, isso a gente pode ver em tudo que é lugar, né? Isso a gente vê na vida humana, na vida espiritual, através de contatos mediúnicos, a gente vê em tudo que é lugar. Então, essa de fato é uma lei universal, embora a gente não saiba tudo a esse respeito, mas a gente pode ter um vislumbre, mais ou menos, de como funciona o plano espiritual através da lei da afinidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para todos essa questão do suicídio, né? E a gente quebrar alguns mitos que a gente tem a esse respeito. Muito obrigado a todos. Peço que todos se inscrevam aqui no nosso canal para a gente poder continuar esse trabalho. Divulguem esse vídeo se você gostou. Clique em curtir para ajudar o nosso canal. Um grande abraço a todos, muita paz e muita luz.